Este capítulo evidencia a autoridade de Jesus. Faremos a leitura do texto bíblico em 6 partes, comentando cada uma delas e ao fim faremos uma breve reflexão. Antes de iniciar, vamos recapitular o que vimos até aqui. No capítulo 4, Jesus prega o evangelho do reino. Já do 5 ao 7, no Sermão do Monte, ele traz profundos ensinamentos. E aqui no 8, há diversas curas de Jesus. Devido aos milagres de Jesus, alguns estudiosos se referem aos capítulos 8 e 9 como sendo os capítulos de milagres. Então vamos lá. Mateus, capítulo 8. Primeira parte do texto e comentários. Jesus e o leproso. Verso 1 ao 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Neste contexto, conforme a lei de Moisés, o leproso era como alguém que carregava uma espécie de maldição. Por este motivo, eles viviam afastados e por vezes isolados, pois eram considerados impuros no ambiente da época. E a cura de alguém que tivesse essa enfermidade era considerada bastante rara. O texto é claro ao mostrar que aquele homem cria em sua cura através de Jesus. Contudo, ao tocar aquele enfermo, o próprio Jesus se tornaria impuro. Mas é evidente que isso não acontece, pois ao Jesus tocar o que é impuro, ele não se torna impuro. Pelo contrário, torna puro o que é impuro. Quanto ao conselho de Jesus para não contar sobre a cura, pode ter 2 sentidos. O primeiro, bastante claro, era um silêncio até que o leproso fosse ao sacerdote para que houvesse uma comprovação de sua cura plena e então voltasse a conviver na sociedade, para sair do isolamento. E isso está explícito no texto. O outro sentido provável para o silêncio era o da clareza que Jesus tinha sobre a sua própria missão na Terra. Podemos presumir que, ao ser visto como operador de milagres e maravilhas, as multidões poderiam pressionar Jesus a assumir um papel messiânico político, diante de seu poder e sinais, para acabar com a opressão romana que o povo judeu sofria. Hoje sabemos e conhecemos a verdadeira missão de Jesus, que veio como servo sofredor, para tomar sobre si o pecado da humanidade, não para tomar o Império Romano à força, ou politicamente, ou militarmente. Então, quanto mais as multidões falassem dos feitos de Jesus, mais difícil seria o cumprimento de sua missão, dada a pressão popular que ele provavelmente sofreria. Este episódio da cura do leproso torna ainda mais clara a autoridade de Jesus. Seguimos então para a segunda parte do texto bíblico. Jesus e o centurião. Versos 5 ao 13. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Interessante notar que o centurião não era judeu, ele era gentil. Ainda assim se referiu a Jesus como Senhor, sugerindo deferência, e se sentia indigno de recebê-lo em seu lar. Além disso, até então Jesus não havia feito qualquer milagre à distância, mas o centurião cria nessa possibilidade e na autoridade de Jesus para isso. Aliás, a autoridade era um tema de domínio do centurião, pois assim como ele tinha a delegação do imperador romano, ele acreditava no mesmo poder de Jesus, mas de uma autoridade vinda diretamente de Deus. Jesus, ao observar essa grande fé, elogia o centurião e declara a cura de seu servo. Agora, sugiro que você registre bem o verso 11 deste capítulo 8, onde Jesus diz:
Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Trata-se de uma promessa maravilhosa, especialmente aos gentios, ou seja, os não-judeus, filhos espirituais de Abraão. Se valendo do episódio do centurião, Jesus afirma que diferentes povos sentarão à mesa com os patriarcas, ainda que não sejam judeus. Sendo mais direto, já se imaginou em uma mesa com Abraão, podendo conversar diretamente com ele ou com Jacó? É isso que Jesus está afirmando que acontecerá. Este banquete messiânico é encontrado ainda no livro de Isaías, no capítulo 25 do Antigo Testamento, que diz, lá no verso 6, Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Que promessa linda! Permaneça firme na fé no Senhor Jesus, buscando a santificação e ansiando por sentar-se à mesa com o nosso Senhor Jesus e com seus servos. Vamos para a terceira parte do texto bíblico. Jesus e os enfermos. Verso 14 ao 17. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra desse de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma só palavra e curou todos os doentes. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. É possível pensar que a sogra de Pedro estava acometida por alguma doença como a malária, e ao tocá-la, Jesus a curou imediatamente, assim como fez com todos os doentes que foram levados a ele ao anoitecer. Sobre este detalhe de ser fim do dia, apesar de não estar explícito aqui, possivelmente era sábado, considerando os relatos dos evangelhos sinóticos. Por este motivo que os doentes aguardaram o anoitecer, ou seja, o fim do sábado, para irem até Jesus, para não ferirem as leis judaicas de cura no sábado. O trecho citado por Mateus do livro de Isaías está no capítulo 53, no verso 4, e diz assim, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ou seja, já era uma forma de apontar para a cruz de Cristo, que no madeiro ele levaria nossas enfermidades, o servo sofredor, que purifica seu povo por meio de seu sacrifício. Agora, a quarta parte do texto bíblico. Jesus e o preço para segui-lo. Verso 18 ao 22. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Então o mestre da lei aproximou-se dele e disse, Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse, Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aqui, Jesus pode estar se referindo aos mortos espirituais sepultarem os mortos físicos, ou seja, algo de fato provocativo, com um sentido mais profundo. Contudo, pode-se entender como principal mensagem desse trecho do texto que se deve ter uma submissão absoluta a Cristo, para o progresso de seu reino na terra, incluindo considerar Jesus acima dos laços familiares. Portanto, deveria haver um compromisso pleno com Jesus. Este é o preço. Quinta parte do texto bíblico. Jesus e a tempestade. Verso 23 ao 27. Então, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Revela-se aqui a autoridade de Jesus sobre a natureza e a sua divindade. Quem pode silenciar os ventos a não ser o próprio Deus? Não é possível ignorar o fato de Jesus chamar a atenção dos discípulos quando diz, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Notem que Jesus relaciona o medo com a fé, até porque não diz, por que estão com tanto medo, homens de pouca coragem? Que seria inclusive mais lógico. Aqui fica uma aplicação prática de Jesus para nossas vidas, de que, onde há medo, não há fé, e onde há fé, não há medo. Sexta e última parte do capítulo 8.
Jesus e os endemoniados. Verso 28 ao 34. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Longe deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: "Se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e morreu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Um fato curioso aqui é que possivelmente Jesus passou para o outro lado do lago, deixando a multidão, em busca de descanso. Mas os espíritos malignos geralmente não dão trégua na batalha espiritual. Porém, Jesus certamente estava ali também para curar os 2 homens endemoniados. Apenas a título de curiosidade, os evangelhos sinóticos de Lucas e Marcos citam apenas um homem, mas Mateus menciona 2, pois provavelmente tinha conhecimento independente do segundo homem, portanto não é algo problemático. Quanto ao trecho, aqui é confirmada a autoridade de Jesus, pois os próprios demônios questionam o que Jesus queria com eles, pois estaria ali para atormentá-los antes do devido tempo. Para entender melhor este questionamento dos demônios, vamos checar o que está no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 10. Diz assim: "O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos." Além disso, vamos ver também o verso 6 do livro de Judas. "Quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia." Percebeu? Os próprios demônios reconhecem que eles serão atormentados no grande dia do Senhor. Por isso questionaram Jesus dizendo: "Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Sobre o fato dos demônios terem implorado para que Jesus os enviasse à manada de porcos, pode ter sido pelo ódio que tinham de Jesus e pela animosidade que os moradores da cidade criariam contra ele. E o final do capítulo 8 confirma isso, quando diz que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. É possível que aquela região de Decápolis fosse predominantemente dos gentios, mas o fato é que o judeu considerava o porco como um animal impuro. Portanto, uma criação de porcos no mínimo era mal vista ou ilegal. Neste sentido, quando a manada atirou-se precipício abaixo, certamente houve grande prejuízo econômico para os criadores da região, e por isso queriam expulsar Jesus dali. 2 lições para este trecho final. A primeira é que, ainda que a cidade tenha sido testemunha ocular da libertação plena dos endemoniados por Jesus, eles preferiram expulsar o Salvador devido ao prejuízo financeiro com os porcos. E a outra lição é que Jesus sofreu considerável oposição em seu ministério, não somente dos judeus, mas aqui também dos gentios. Concluída a leitura do texto bíblico e comentários, vamos para uma breve reflexão. Reflita sobre algumas das passagens que vimos aqui no capítulo 8 sobre quem é o Senhor Jesus e como a sua autoridade é demonstrada. Ele declarou a cura à distância de um paralítico. Ele tem total autoridade sobre qualquer enfermidade. Ele repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Ele tem total autoridade sobre as forças da natureza. Ele expulsou demônios. Ele tem total autoridade sobre todos os tipos de seres. Jesus tem autoridade máxima. Não creia que a Bíblia é um livro apenas histórico e interessante. A palavra de Deus é para aplicação prática de nossas vidas hoje. O Jesus que tem autoridade sobre tudo o que o capítulo 8 de Mateus expressou é o mesmo que caminha nos dias de hoje conosco. Creia nisso. Guarde em seu coração as seguintes palavras de Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seja qual for a sua tristeza, os seus temores ou enfermidade, qualquer que seja a sua batalha, Jesus tem toda a autoridade para lhe ajudar hoje. Creia nisso. Que Deus abençoe. Amém.